Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira e a nossa aula é de português. Pega seu livro, abre na página 37 que nós vamos estudar formas nominais do verbo. Nós já sabemos que verbo é uma palavra que expressa uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Nós estamos estudando as ações dos verbos, né? E nós vimos também que os verbos podem estar nos tempos presente, passado e futuro. Também estudamos que o passado, também chamado de pretérito, tem outras variações, como pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Lembram disso? Hoje nós vamos estudar as formas nominais do verbo. Então acompanhe a leitura aí no seu livro e qualquer dúvida você entra em contato, tá bom? Ao estudar os verbos, você viu que eles são conjugados quanto ao tempo e à pessoa do discurso. Há formas verbais que não variam dessa forma. São chamadas de formas nominais. Hoje nós vamos aprender sobre gerúndio, particípio e infinitivo. Vamos ver essas três formas e como, eu vou identificá-las no verbo, Como eu vou identificar esse verbo. Gerúndio, leia o trecho. Um dia, um olheiro a viu jogando e levou Marta para o Vasco, no Rio de Janeiro. A palavra em destaque é jogando, certo? A palavra jogando dá a ideia de que a ação de jogar estava em curso. Então, a ação de jogar estava em curso, o que isso quer dizer? Que ela estava jogando naquele momento que ele viu. A forma nominal com a terminação NDO é denominada de gerúndio. Exemplos: pensando, partindo, comendo, estudando. Então, quando o final do verbo for NDO, quer dizer que ele está no gerúndio, beleza? Então, jogando, pensando, partindo, comendo, correndo, falando, terminou com NDO, gerúndio. A gente já sabe identificar agora o gerúndio nos verbos, beleza? Releia o trecho e sublinhe o verbo no gerúndio. Não tinha nem debutado a menina e já estava treinando todo dia como atacante. Então, qual a palavra aí está no gerúndio? Qual é o verbo? Você vai sublinhar. Número 2, circule os verbos no gerúndio nas frases a seguir. Então, agora você vai pausar o seu vídeo, vai ler as frases e vai circular os verbos no gerúndio, ou seja, aqueles que terminam com NDO, beleza? Agora nós vamos para a página seguinte, depois que você fez essa atividade, e vamos falar sobre o infinitivo. Infinitivo é a forma nominal com as terminações ar, ir. Por exemplo, pensar, correr, falar, estudar, partir. E então, quando termina com ar, ou ir, quer dizer que está no infinitivo, beleza? Então, vamos para o número 3. Complete as frases com as palavras do quadro. Todas essas palavras estão no infinitivo. Beber, vender, cantar, ajudar, falar, estudar, rir, pedir. Então, você vai completar as frases com muita atenção. Agora que você já completou as frases, nós vamos ler o quadrinho aí embaixo. A forma nominal com as terminações ar, ir é denominada infinitivo. Exemplos: pensar, partir, comer, estudar. Releia um trecho da biografia de Marta. Com 17 anos, foi a vez de vestir a amarelinha na Copa do Mundo de Futebol Feminino. De lá, pulou rapidamente para o futebol europeu. Antes de conquistar seu reino, virou ídolo na Suécia. Sublinhe todos os verbos. Então, todas as palavras que são verbos que indicam ação, estado, você vai sublinhar. São 1, 2, 3, 4, 5. Nessa frase tem 5 verbos, tá bom? B. Quais desses verbos estão no infinitivo? Ou seja, que terminam com ar, ou ir. 5. O estudo faz parte do seu dia a dia, então responda. Para que você precisa estudar? Em sua resposta, use pelo menos um verbo no infinitivo. Para que você precisa estudar?
Você sabe a importância de estudar, o quanto é importante a sua dedicação, o quanto é importante você todos os dias estar relembrando alguma coisa que você estudou, estar aprendendo uma coisa nova. E aí você vai escrever para que você precisa estudar e vai usar pelo menos um verbo no infinitivo, ou seja, terminando com ar, ou ir. Na página seguinte, página 39, nós vamos aprender o que é o particípio, o que é o verbo no particípio. Leia os trechos e observe as palavras destacadas. Então, acompanhe no seu livro com muita atenção. Com tanta coisa assim, os habitantes do tal reino, ainda que tinham resistido, tiveram que pensar melhor. Não tinha nem debutado a menina e já estava treinando todo dia como atacante. A forma nominal com as terminações ado ou ido é denominada de particípio. Pensado, partido, comido, estudado. Então, com a terminação ado e ido, ele está no particípio. 6. Circule os verbos que estão no particípio. Você vai circular, então, em todas as frases, todos os verbos que terminam com ado e ido, tá bom? É moleza, facinho. Então, vamos relembrar. As formas nominais do verbo são infinitivo, gerúndio e particípio. Aqui nós temos um quadrinho aqui embaixo, que eu vou ler agora, presta atenção. Infinitivo, quando termina com ar, ir. Exemplo, jogar, correr, resistir. Gerúndio, quando termina com NDO. Exemplo, jogando, correndo, resistindo. E particípio, quando termina com ado ou ido. Jogado, corrido, resistido. Beleza? Então, essas são as formas nominais do verbo que nós aprendemos hoje. Agora, nós vamos para a página 40, falar um pouquinho sobre coesão. Em um texto bem escrito, não há repetição desnecessária de palavras. Veja como evitar repetições relendo o trecho a seguir e observando as palavras em destaque. Então, um texto bem escrito, aquele texto gostoso da gente ler, que a gente entende com muita facilidade, ele evita repetir palavras. Então, é assim que nós temos que escrever nossos textos, evitando repetir palavras. E aí nós podemos usar palavras que têm o mesmo sentido, palavras parecidas, ou pronomes, ou substantivos, para trocar aquela palavra, né? Então, vamos ler o trecho aí destacado. Nesta hora, Marta juntava todas as suas forças e corria sem respirar. Muitas vezes conseguia e, bum, chutava a bola de volta para o campo. Largue a bola, que é coisa de menino. Ela ouvia todo o tempo, mas era tão feliz jogando futebol com os pés descalços que não tinha como desistir. Um dia, um olheiro a viu jogando e levou Marta para o Vasco, no Rio de Janeiro. Não tinha nem debutado a menina e já estava treinando todo dia como atacante. Então, aí nós vemos algumas palavras em destaque. Marta, ela, a, Marta, menina. Todas essas palavrinhas estão fazendo referência a Marta, mas se em todo o texto repetisse o nome Marta, 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 ia ficar muito cansativo de ler. Não ia ser um texto bem escrito. Para se referir à palavra Marta, foram utilizados os seguintes recursos: uso de pronome, ela e a, repetição de palavra Marta, então repetiu só 2 vezes, né? Substituição por palavra de sentido mais amplo, menina. Releia este trecho observando as palavras em destaque. Agora nós vamos ler outro trecho. Como se isso fosse pouco, em 2015 ela ainda se tornou a pessoa entre homens e mulheres que mais fez gol, jogando pela seleção brasileira. Até hoje, por mais de 100 vezes, ela fez a torcida gritar gol! Reescreva o trecho de forma a eliminar a repetição do pronome ela. Depois, compare sua reescrita com a dos colegas. Então, você vai reescrever esse trecho e não vai repetir o pronome ela. Você só pode escrever ela uma vez. Você vai ter que usar outra palavra para substituir o pronome ela, tá bom? Então, você vai reescrever esse trecho. Depois, você
pode colocar no grupo, você pode ler no grupo, gravar um áudio, gravar um vídeo, para que os seus colegas também vejam a sua reescrita, tá bom? Essa foi a nossa aulinha de hoje. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato. Ah, fiquei com dúvida nessa, não tenho certeza. Vocês perguntem, tá bom? A tia está disponível para vocês de 1 às 5 da tarde, todos os dias da semana, tá bom? E é isso, essa é a nossa aula. Um beijo, fiquem com Deus. Estou com muita saudade de vocês que estão em casa e espero que a gente possa se ver logo, logo, tá bom? Tchau, tchau.